Pensamento da floresta. Bem-vindos ao podcast Pensamento da Floresta. O tema que vamos abordar hoje é a situação dos povos isolados e de recente contato no Brasil, tendo como foco alguns aprendizados sobre os Uruahá. O convidado de hoje é o Miguel Aparício, antropólogo, doutor, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Miguel é professor da Universidade do Oeste do Pará, em Santarém, e atua como antropólogo na UPI, o Observatório de Povos Indígenas Isolados. Seja muito bem-vindo, Miguel. Obrigado pela oportunidade, vamos compartilhar algumas ideias. Miguel, quando falamos de povos isolados, o que podemos entender dessa categoria? Significa Sim. que eles não mantêm relações com nenhum outro grupo social ou que nunca tiveram contato com a sociedade nacional? E quem que são aqueles que entram na categoria de recente contato? O quão recente a esse termo se refere? Certo. Essas denominações de povos indígenas isolados e povos de recente contato, mais do que denominações antropológicas, são denominações da política pública, né? Quer dizer, elas refletem duas situações especiais de alguns povos indígenas, que vou tentar explicar agora, né? Povos isolados são povos que não mantêm contatos permanentes com a sociedade nacional e que, por vários motivos, podemos interpretar que, por uma ação deliberada, esse isolamento se manifesta como uma recusa do contato, né? Portanto, são povos que não querem manter contato com a sociedade nacional, basicamente por motivos da violência colonial passada ou contemporânea, né? Essa violência chegou de duas formas, né? Chegou por ataques armados das frentes de colonização ou por disseminação de epidemias que causaram elevadíssimos índices de letalidade, né? De mortalidade. A FUNAI atualmente registra 28 grupos indígenas isolados confirmados e 115 referências onde há muitas informações não totalmente verificadas, mas com muitos indícios de presença de grupos isolados, né? Então, esses grupos, na sua grande maioria, são fragmentos de povos, né? São grupos sobreviventes que passaram por experiências de massacre, pela violência armada ou pelas epidemias, procuraram áreas de refúgio permanente de rejeição aos laços com o Estado e com a sociedade do entorno, né? Então, é muito importante levar em conta uma coisa que muitas pessoas pensam espontaneamente, né? Hoje na Amazônia, né, não existem povos que estão isolados porque não tem notícia do contato com a sociedade brasileira. Isso jamais aconteceu, né? Ou seja, os isolados não mantêm contato porque eles não querem, né? Uma declaração formal de rejeição, né? Os povos de recente contato já é uma situação diferente, porque eles mantêm uma relação, principalmente através dos órgãos públicos de assistência, né, a FUNAI e os órgãos de assistência sanitária, às vezes com alguns outros grupos da sociedade do entorno, né, mas não tem uma convivência permanente e aberta com os espaços da nossa sociedade, né. Então, tem outra coisa importante sobre os dois grupos, né. Por mais que eles estejam normalmente em áreas remotas, né, e que tenham uma maior ou menor situação de isolamento, esses povos nos monitoram também. Então, muitas vezes eu penso que os povos isolados, eles têm mais informações sobre nós do que nós temos sobre eles. Por quê? Porque eles estão tentando garantir um sistema autônomo de isolamento, né? E para isso precisam conhecer em detalhe a nossa movimentação, né? A movimentação das frentes de expansão agropecuária, das estradas, da mineração e tudo mais, né? Outra coisa importante, né? O isolamento é uma condição colonial. Quer dizer, os povos estão isolados porque o regime de invasão das suas terras os alcançou, né? Não é uma condição prístina, originária, de povos intactos, né? Não existem esses povos intactos. Antes de 1500, os povos indígenas da Amazônia mantinham redes de relações permanentes, né?
relações de aliança, mas também relações de conflito, de guerra, de intercâmbio, de troca, de visitas, de festas, né? É muito difícil pensar que houvesse povos isolados quando os europeus chegaram no Brasil, né? Havia toda essa rede e o que a invasão das terras indígenas fez foi a ruptura dessas redes de intercâmbio, né? Então, alguns povos dizimados escolheram essa via do isolamento como condição de sobrevivência, né? A situação não foi dramática apenas no passado, né? Nós temos atualmente grupos minúsculos, de 3 pessoas, de 2 pessoas, né? O ano passado foi um ano dramaticamente histórico, né? Uma situação que eu quero destacar, que é a situação do Tanaru, que é conhecido como o Índio do Buraco, né? Que foi o último sobrevivente de um povo massacrado nos anos 90, né? Não estou falando de 1500, estou falando de 1990, né? Quando fazendeiros da região atacaram com armas o grupo Tanaru, passaram com tratores por cima da aldeia para impedir a permanência dos vestígios, né? Das casas, dos roçados, tudo mais, implementaram suas atividades e numa porção de floresta, o Tanaru viveu até o ano passado, né, como único sobrevivente, rejeitando o tempo todo o contato. Inclusive, né, como está documentado, o contato amigável da FUNAI, que em alguns momentos tentou se aproximar, oferecendo ferramentas, oferecendo sementes, oferecendo proteção, e mesmo assim, o Índio do Buraco, o Tanaru, rejeitou a possibilidade do contato com qualquer agência da nossa sociedade, né? Então, morreu enfeitado na sua rede, esperando a morte, com certa idade, né? Não sabemos qual foi a causa da morte, né? Mas ele atou a rede no seu território, pegou os ornamentos tradicionais da sua cultura, com colares, com dentes, com penas de pássaros, fez a última viagem dele e a última viagem do seu povo, né? O isolamento não é uma condição arcaica, não é uma condição do passado, né? O que os povos isolados estão nos falando é que em 2023 existem sociedades indígenas contemporâneas que manifestam a sua rejeição sobre a nossa forma de vida, né? Então, eles não estão preservando um legado do passado remoto. Eles estão fazendo uma escolha contemporânea e uma escolha que até para eles é nova, né? Porque no passado eles não viviam assim, né? Eu acredito que a maioria dos isolados da Amazônia, né, são isolados a partir do século XIX, né? Quando a expansão seringalista tomou conta da Amazônia, né? Então são experiências recentes, são experiências modernas, vamos falar, né? Nos anos 80, né, durante a ditadura militar, né, algumas agências indigenistas da sociedade civil, né, o CIME, a Operação Amazônia Nativa, o Centro de Trabalho Indigenista, a Comissão Pro Índio do Acre, né, começaram a denunciar a ação da FUNAI, né, que tinha como metodologia a chamada atração e pacificação, né? Quando havia notícia de um grupo isolado, a FUNAI tinha um procedimento pacífico, né, já inaugurado na época do Marechal Rondon, né, de atrair pacificamente com a ideia de que essa atração possibilitaria, enfim, a evitação da violência de outros grupos, né? E, na época, né, a perspectiva de uma certa integração desses povos indígenas à sociedade brasileira, né? O que o indigenismo da sociedade civil detectou é que no governo militar esses procedimentos de atração e pacificação aconteciam prioritariamente em regiões de empreendimentos do Estado, né? Então, os militares queriam abrir a Transamazônica, aí aumentavam os processos de atração e pacificação. Quando abriam a Santarém Cuiabá, a mesma coisa, né? Então, não era bem assim um procedimento pacificador, mas era decididamente um procedimento de implementação dos interesses do Estado, né? Por mais que tivesse procedimentos de atração cuidadosos, né, uma porcentagem altíssima dos indígenas contatados morriam
por conta de doenças contagiosas, né? Então, a atração e pacificação era também um procedimento de extermínio na prática, né? Em 1987, a FUNAI, já alentada também por essas críticas da sociedade civil, né, adotou finalmente essa política que foi inovadora, né, na América do Sul, né, da proteção e do respeito à autonomia e ao isolamento indígena, né? Nós tivemos, nos anos 80, a primeira demarcação de uma terra indígena sem contato com os indígenas. Foi na terra indígena Massaco, em Rondônia, né? A segunda foi a terra indígena Himerimá, na região do Purus, né? Então, a FUNEC o que fazia, né? Fazia expedições, sempre evitando o contato para monitorar a área de habitação, de movimentação desse povo indígena, né? E estudando os vestígios, calculava qual era a sua área de ocupação e fazia a interdição do território e a demarcação, né? Esse é o modelo que continua até hoje, né? E que foi interrompido e quase extinto no quadriênio terrível do governo Bolsonaro, né? Mas agora retomamos essa política de proteção e é importante porque o Brasil inspirou as políticas de proteção de isolados em outros países do continente também, né? Então, ficou um modelo forte, né? Então, tem vários procedimentos para chegar lá, né? Hoje temos, são 28 registros confirmados, né? Quando falamos de registros confirmados, estamos falando de que a FUNAI, com procedimentos de história oral, de relatos regionais de povos indígenas e não indígenas vizinhos, né? E a partir de expedições no território, comprova com sinais evidentes, né? Com evidência científica, podemos falar, a presença de um grupo isolado nessa região, né? Então, nessa situação, temos hoje 28 grupos no Brasil, né? As referências não confirmadas, que têm vários graus de densidade de informação, são mais altas, né? Estamos falando de 115 registros aproximadamente. Esse número está sempre mudando, né? Então, são registros onde há informações consistentes a partir de populações do entorno, né? A partir de vestígios não totalmente compreendidos, né? Mas vestígios presentes, né? De que existe um grupo indígena isolado nessa região, né? Então, o trabalho, basicamente, além da pesquisa de documentação histórica e de registro oral do entorno, né? O trabalho é através de expedições, em grupos de especialistas indigenistas, né? Acompanhados por mateiros indígenas regionais e sempre acompanhados por indígenas da região que conhecem muito bem o território, até confirmar a presença de caminhos, acampamentos, aldeias, utensílios alimentares, enfim, ferramentas, cestarias, né? Você vai acumulando informações até conseguir essa confirmação, né? Miguel, e nesse caso dos territórios, assim, como que juridicamente é possível assegurar esse território dos que não estão confirmados? Como que fica a situação política, jurídica deles? Existe um mecanismo que está sendo implementado com bastante sucesso, né, que se chama restrição de uso, né? O Executivo Federal, ele pode, para além do procedimento de demarcação, ou antes do procedimento de demarcação, declarar uma área como área absolutamente restrita, né, por motivos de interesse da União, né? E entendemos que a proteção dos povos isolados é uma forma de confirmar esse interesse da União, né? Essas restrições de uso normalmente eram temporárias, né? Então, a FUNAI emitia uma restrição de uso por 2 ou 3 anos e tinha que ser renovada permanentemente, né? Durante o governo Bolsonaro, todas as restrições de uso de áreas de povos isolados que tinham a validade vencida, elas deixaram de ser renovadas. Com a não renovação da restrição de uso, as frentes expansivas, né, as frentes econômicas, tinham
muito mais condições de avançar sobre a floresta e implementar suas atividades, né? Até o ponto que, durante o governo Bolsonaro, havia indícios, né, muito preocupantes. Nós tínhamos incerteza da possibilidade de massacres em andamento durante esses 4 anos, né? Ou seja, sem restrição de uso e com a presença de madeireiros, por exemplo, e garimpeiros, às vezes a menos de 6 quilômetros dos acampamentos isolados, né? A possibilidade de massacres sem conhecimento do Estado foi real durante esses anos, né? Isso pela experiência exatamente de Tanaru e outros povos de Rondônia nos anos 80 e 90, né? Alguns massacres de povos isolados dos anos 80 e 90 foram confirmados anos depois. Não foram confirmados nos dias seguintes à ocorrência, né? Então, a nossa preocupação era, sem restrição de uso, como é que a gente não sabe se algum grupo garimpeiro madeireiro de fato atacou esses grupos vulneráveis, né? Com a retomada vou chamar com a retomada da democracia plena no Brasil, né? Em janeiro deste ano, né? Uma das primeiras medidas que a FUNAI tomou, né? Acionada também pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de ações jurídicas que a articulação dos povos indígenas do Brasil moveu com apoio do OPI e outras entidades, né? Foi a restrição de uso para todas as terras de povos isolados, né? Neste momento, as restrições de uso existem, né? Aí tem mais um problema, né? A restrição de uso documentada e normatizada pelo governo não quer dizer que, na prática, essas áreas tenham uso realmente restrito, né? A presença de grileiros, madeireiros e garimpeiros, de fato, acontece, né? Então, temos terras como a terra Piripicura, a terra Cauarriba do Rio Pardo, dois exemplos, né? Ou a terra Arariboia, no Maranhão, em que o cerco madeireiro, né? O cerco da grilagem também, já confirmadamente, né? Atua dentro do território dos povos isolados, né? Eu vou colocar mais um exemplo dramático, né? Uma terra indígena aqui próxima a Santarém, a terra indígena Ituna Itatá, né? Onde tem presença confirmada de isolados, né? O que aconteceu no governo Bolsonaro, né? A FUNAI de Bolsonaro, que incentivava a ocupação dessa terra e negava a presença de isolados, né? Promoveu a ocupação agropecuária, né? Da região dos isolados, até instalar rebanhos de 5.000 cabeças de gado, né? Aí imagina, né? Que comprovação de presença de isolados você pode ter num território ocupado por grileiros e onde o gado anda solto, né? E o gado anda solto não apenas por promoção da atividade agropecuária, mas porque a presença do gado é uma medida fantástica, é uma medida eficiente para apagar qualquer vestígio de presença de isolados, né? Para terminar esse bloco de questões sobre os povos isolados, Miguel, eu queria que você falasse assim, como que você vê o futuro dos povos isolados no Brasil e como que é o seu engajamento atual com essa temática, quais Sim. são suas apostas? Não, então, essa é a novidade do isolamento indígena contemporâneo, né? Nós passamos nas últimas décadas na Amazônia de uma situação em que os povos isolados procuravam áreas de refúgio remotas para se afastar das frentes expansivas, né? Até um ponto em que a Amazônia não tem mais áreas remotas, né? Não tem mais áreas remotas na Amazônia. Você tem ocupação de estradas, garimpo ilegal, expansão de pecuária e soja, né? Enfim, atividade madeireira, grilagem, em todos os cantos da Amazônia, né? O Rio Javari, por exemplo, que é o confim brasileiro da Amazônia, né? Maior concentração de povos isolados do mundo, né? No Rio Javari estamos falando de 16 povos em estado de isolamento, né? Alguns povos são povos que não são fragmentos de povos, não, são povos com aldeias completas, né? Javari é uma exceção, né? Lá tem um narcotráfico dando as cartas, né? Então, lá tem um comércio pesqueiro, né, que serve como veículo de expansão do tráfico de cocaína de Colômbia e Peru, né?
É uma área totalmente remota, né? Estamos falando de um narcotráfico que cria submarinos artesanais em Colômbia para conduzir cocaína até Belém, navegando pelo rio Amazonas, né? Coisas, enfim, que as Forças Armadas não controlam, né? Então, essa experiência de cerco, né, onde você tem acampamentos de grupos isolados a poucos quilômetros de acampamentos ou de atividades de mineração ou madeireira, né, é um drama absoluto, né, um drama absoluto. E eu coloco um exemplo que foi estarrecedor, né? Vou falar da figura do indigenista brasileiro Rieli Franciscato, com o qual eu tive várias colaborações no Purus nos anos 90 e nos anos 2000. No entorno da terra indígena Urué-Uauau, em Rondônia, né, existem vários grupos isolados, dentro e nos arredores da terra indígena Urué-Uauau. Os Urué-Uauau e os Samondaua colaboram com a FUNAI na proteção destes grupos, né? Um destes grupos estava totalmente cercado por madeireiros quando o indigenista Rieli Franciscato começou a monitorar a área para efetivar as condições da sua proteção, né? Um povo que estava a 2, 3, 4 quilômetros de acampamentos de madeireiros, né? Esse grupo, se sentindo acuado pelo cerco madeireiro, né, teve a infelicidade de disparar uma flecha contra o indigenista mais dedicado à sua proteção. Os isolados dispararam a flecha mortal contra Rieli, confundindo Rieli com um madeireiro que invadia seu território, né? Então, a morte trágica de Rieli, né, principal aliado desse grupo, né, ele dá um sinal, né? Dá um sinal de que os povos isolados não têm mais espaço nem sequer para recuar, né? E aí agem desesperadamente, de maneira resistente, até o ponto de confundir seus aliados com seus invasores, né? Então é isso, uma situação de cerco, né? Insisto, né, Piripicura são duas pessoas, né? Tanaru era uma única pessoa, né? Nós temos os isolados Auá no Maranhão, uma região totalmente devastada pela atividade madeireira, e os isolados estão vivendo em ilhas minúsculas de floresta, né? Estão totalmente cercadas pela atividade ilegal, né? Queria falar do Observatório dos Povos Indígenas, que é uma iniciativa recente na qual eu participo, né? Então, no ano 2019, nós vimos cair as garantias básicas da proteção destes povos na Amazônia, né? Com o governo Bolsonaro, né? Então, restrições de uso com validade vencida, né? Incentivo à atividade missionária, a pandemia de Covid totalmente mal gerenciada, com negacionismo da vacina, negacionismo da própria pandemia e tudo mais, né? E aí, algumas pessoas percebemos o seguinte, né? Como que vai ser com os povos isolados? Porque não dá tempo, né? Estamos falando de se a pandemia foi letal para toda a sociedade brasileira, quanto mais para grupos que estão numa situação iminente de desproteção e de vulnerabilidade, né? O OPI, que era uma rede informal de pessoas em 2019 e 2020, né? O ano passado se estruturou como organização da sociedade civil, em abril, e 3 meses depois da criação do OPI, né, aconteceu o assassinato brutal de Bruno Pereira e Dom Filhos, né? Então, o OPI nasce na tragédia do governo Bolsonaro, no drama da pandemia, mas o OPI nasce com o seu fundador sendo brutalmente assassinado, como, enfim, o mundo inteiro pode infelizmente conhecer, né? O OPI é uma rede pequena, né? Mas as organizações indígenas estão dispersas em toda a Amazônia, então estamos agindo muito nessa agenda pública, né? De dar visibilidade aos povos mais invisíveis, né? E atualmente também estamos trabalhando muito no fortalecimento de redes indígenas locais, né? Então, muitas atividades em campo para que os povos indígenas vizinhos sejam aliados efetivos na proteção dos isolados. E aqui eu acho que temos um caminho
é o caminho mais promissor, né? Eu não sei se o governo brasileiro, nas suas diversas edições, né, vai dar conta da proteção dos isolados, mas a gente está tendo experiências muito consistentes em que os povos indígenas vizinhos se aliam de maneira muito contundente na proteção do que eles chamam, no Acre, eles chamam de seus parentes desconfiados, né? Os parentes que desconfiam dessa relação conosco, né? Então, estamos agindo assim um pouco na política macro, né? Daqui a uns dias estaremos em Dubai, né? Na Conferência do Clima. Estivemos com as Nações Unidas também, nessas esferas maiores, esferas também nacionais, né? Mas a gente tem muita fé na ação local junto aos povos indígenas, né? Nesses dois caminhos. Mas é uma experiência pequena, né? Como são pequenos a maior parte dos grupos isolados, né? Agora essa ameaça na discussão do marco temporal, da legislação das terras indígenas, né? Tem essa proposta de que o interesse nacional fique sobreposto ao usufruto exclusivo indígena, né? Ou seja, se o Estado acha que uma rodovia, uma central hidrelétrica é de interesse nacional, pode passar por cima da terra indígena, né? A gente insiste, né, que a proteção dos isolados é uma situação de elevadíssimo interesse nacional, né? Porque nós estamos protegendo formas de vida atuais que têm outros parâmetros de relação com a floresta que a maioria de nós desconhece, né? Eu insisto, né? Os povos isolados não são vestígios do passado. Os povos se isolaram contemporaneamente. Os povos estão se querendo isolar no século XXI. Essa forma de vida tem que ser mantida, tem que ser alimentada, tem que ser respeitada, né? E eles vão decidir o dia que eles optarem pela convivência, né? De fato, já temos um novo dilema na proteção também, né? No Acre, os isolados dos Xinanes, chamados, né? Eles chegaram na base da FUNAI. Eles pediram convivência, né? Com poucos dias, eles pegaram motor-rabeta e, contra o desejo da FUNAI, se mandaram para a cidade de Feijó. Eram jovens também, né? Querendo conhecer, né? E claro que tudo isso foi contornado para garantir a proteção. Aí algumas pessoas falam, tá vendo, eles não querem o isolamento. Mas, analisando a situação, esses jovens isolados, né, que são também jovens inexperientes, né, porque são jovens, né, que não conhecem o alcance das implicações desse contato, né, eles estão também fugindo do narcotráfico peruano, no caso do Xinane, né? Então, não é apenas vontade de restabelecer a convivência, é também procura de segurança, né? E como eu digo, né, os isolados nos monitoram. Então, na fronteira Brasil-Peru, os isolados sabem que de um lado tem brancos amigáveis ou potencialmente amigáveis e de outro lado tem narcotraficantes violentos, né? Então, eles fizeram uma escolha de contato, mas também fugindo de outro contato que poderia ter sido devastador, né? Para mim é isso, o cenário do cerco, né? Talvez nos próximos anos e décadas tenha grupos isolados que não vão conseguir manter o isolamento porque não vão ter território para isso, né? Pensamento da floresta.